Bom, gente, então vamos aí dando seguimento nessa nossa série Resumos e estamos no resumo de salário e remuneração. Essa parte agora é a parte final, onde a gente trata da proteção salário. Porque, gente, não basta a gente entender o que é salário, o que é remuneração, o que é gorjetas, não basta a gente entender o que é espécies de salário, comissões, percentagem, equiparação salarial. Ok, essa compreensão ela é fundamental, mas como que isso é protegido? Porque o salário, o caráter é alimentar, é uma verba que vai fazer face à subsistência do trabalhador e de toda a sua família e, obviamente, vai mantê-lo na vida de sociedade. Então, esse salário tem que ser protegido, não pode haver essa oscilação em valor, em época de pagamento, em dívidas que o empregado contrai, em dívidas que o empregador contrai. Então, é essa proteção que nós vamos analisar agora nesse vídeo aqui. Bom, nós vamos utilizar algumas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 113, 159, 342, 372. Obviamente que a Constituição Federal vai trazer essa proteção também, quando ela vai falar de igualdade salarial, de salário mínimo, do mínimo legal, do salário profissional. Isso vai estar lá no artigo 7º, inciso 6º, inciso 10 da Constituição Federal. Obviamente que eu estou pegando uma colinha aqui que eu não quero, como a gente está no resumo, eu não quero deixar passar coisas que eu sei que são importantes. A CLT vai cuidar disso, como também nós já vimos anteriormente, nos artigos 459, 462, 463, 464, 465, que eu vou, usando a teoria de Jack Stripador, destrinchar e ir por parte, picar esses artigos aí e separar por tópicos, ok? Primeiro a gente vai analisar a proteção em face do empregador, né? Primeiro em face do empregador. Em face do empregador, obviamente que o pagamento tem que ser mediante recibo. Isso está previsto no artigo 464 da CLT. O empregador, quando ele paga o salário, ele tem que fazer um recibo. E esse recibo, minha gente, pode ser virtual, é aquele que fica ali enviado, pode ser virtual quando o empregado ele entra no sistema da empresa dele, baixa o recibo. Eu às vezes vou atender empregado e diz assim, mas eu não tenho nenhum recibo. Falei, entra no seu sistema e baixa. Eu saí da empresa, meu sistema foi bloqueado. Então também fica a dica aí, olha, o salário, o recibo ele deve ser baixado, colocado numa pastinha, ainda que não impresso, porque realmente é desnecessário. Mas é importante, porque depois se o empregado é despedido, e ele nunca sabe quando ele vai ser despedido, é o efeito surpresa muitas vezes, ele precisa saber o que está sendo pago, o que foi descontado, o que está devido, o que é a parte por fora, o que é a parte no contra-cheque, que isso é comum, né? Bom, então, o artigo 464 ele vai dizer assim, olha, o salário tem que ser pago mediante o recibo. Gente, e aí é aquela dica para empregador. Empregador, quando paga, ele tem que tomar o recibo. Ou ele tem que depositar e ir lá para o empregado assinar o contra-cheque, ou então ele tem que enviar o contra-cheque, ou então ele tem que depositar aquele contra-cheque ali no sistema. Porque se ele não tem o comprovante de que ele depositou no banco aquele valor, se ele não tem um comprovante que ele pagou em mãos e tomou um recibo físico, é aquele ditado, quem paga mal, faz o quê? Paga duas vezes. Né? Então, pagamento mediante recibo. Não se prova, olha aí uma dica de processo de trabalho, de audiência, a exceção do trabalhador doméstico, que às vezes tem uma camaradagem aí jurídica do empregador doméstico, ele não precisa ser um exímio aí empresário, né? Que ele não é. E ele admite-se uma prova fora do documento, admite-se uma prova que não seja documental com relação a pagamento de salário. Fora do trabalhador doméstico, do empregador doméstico, a prova de pagamento, ela é documental. Então, por exemplo, se o empregado vai para a justiça e diz assim, olha, eu
eu fui mandada embora, tem 3 meses que eu não recebo salário. E o empregador diz assim, claro que eu paguei a ele em dinheiro, em mãos. E aí ele pode dizer assim, prova, o ônus da prova é seu. Aliás, tem vídeos sobre provas no processo de trabalho no nosso canal. Tá? Quem tiver interesse, é bem interessante isso. É um fato que o empregador, ele invocou um fato impeditivo. Impeditivo não. Um fato um fato que modifica a pretensão autoral quando ele diz assim, não, efetivamente, mas eu já paguei. Ele tem direito a esse valor, mas eu já paguei. Ok, então você prova que você já pagou. Prova que você já pagou. Então, a primeira coisa, pagamento mediante recibo. E vamos lembrar que nós já falávamos anteriormente que o recibo precisa trazer tudo que o empregado efetivamente recebe. O fixo, aqueles adicionais que nós falamos, de tempo de serviço, de horas extraordinárias, de insalubridade, de periculosidade adicional noturno, seja o que o empregado tiver direito, tem que vir discriminado. Da mesma forma, os descontos que nós vamos falar agora. Tem que ser pago em moeda corrente, claro, mas também se for pago, se for um contrato em moeda estrangeira, deverá ser convertido no câmbio do dia. Ah, mas moeda corrente? Não, moeda nacional, porque moeda corrente é espécie, mas tem que, se for depósito em conta, não vai ser espécie, vai ser uma transferência que o empregado vai sacar na hora que ele quiser. Esse depósito via bancário também tem que ser autorizado pelo empregado. O empregado pode não querer receber pela via bancária, ele pode ter uma dívida, ele tem que autorizar o banco a criar uma conta salário para ele. Bom, vamos lembrar também da proibição do truck system, um termo em inglês, sistema de troca. O salário ele tem que ser pago ao empregado e não em utilidade. Mas, professora, você falou no vídeo anterior, na aula anterior, que pode ser salário-utilidade. É diferente. Ali são benefícios que se constituem ou não salários-utilidade, ou tem ou não natureza jurídica salarial. Isso é diferente de só pagar em sistema de troca, que é muito comum nesses trabalhos análogos a escravo. O empregado não tem direito a receber e usufruir, usar o seu salário comprando onde ele quiser e como ele quiser, pelo preço que ele quiser. O sistema de troca obriga o trabalhador a comprar só nos estabelecimentos de dependências da empresa ou indicado pela empresa, que, aliás, ele não vai sequer, deixa eu desligar uma coisinha aqui, ele não vai sequer receber o dinheiro, ele vai lá pegar em mercadorias, tá? Isso é proibido também. Outra coisa, gente, é proibido reter o salário do empregado. E aí eu vou dar aquele toque da prática trabalhista que a gente vê no dia a dia. Às vezes, o empregado me procura e diz assim, poxa vida, o meu salário está atrasando a beça. Meu salário está sendo pago no 15º dia, no 20º dia, e quando paga parcelado, às vezes resíduos de meses anteriores. E aí é aquela pergunta que o advogado faz, e quando você vai receber? Qual é o recibo que você assina? Qual é a data? Ah, não, já vem pronto com data do dia 5. E a gente diz assim, bom, então o recibo não espelha a realidade. Você põe, então, a data efetiva. Risca, posso riscar? Deve. Bota dia 20, dia 21, dia 22, dia 15. Dia 15. Aí o empregado às vezes volta assim, eu fiz isso, quando eu fui fazer isso, o RH rasgou o recibo e disse que se eu não assinar, eu não recebo salário. Isso é retenção dolosa do salário. E a retenção dolosa do salário, minha gente, é crime. A retenção dolosa do salário é crime, ok? E outras também, para punir o empregado segura o salário, ou porque o empregado quebrou, danificou, não paga. Isso
é crime e não pode acontecer. Outra também forma de proteção, nós estamos em face do empregador, pagamento mediante recibo e outras formas. Outra forma também é que, mediante recibo, com troca dinheiro para lá, recibo para cá, o empregado não deve assinar o recibo se ele não estiver recebendo, obviamente, ou se o valor não estiver lá depositado na conta salário dele. Também o salário, segundo o artigo 459 da CLT, o salário não pode ser pago numa fração superior a um mês. Com superior a um mês, vamos entender isso. O salário mensal pode ser quinzenal, pode ser semanal, pode ser diário e pode ser mensal. Mensal é o máximo. Não pode ser salário a cada 40 dias, a cada 2 meses. Ah, mas como que paga num quinto dia útil? Isso aí é uma permissão que a lei concedeu lá atrás, de que o empregador pode pagar até o quinto dia útil, mas aquele salário do mês anterior. O salário de um mês, ok? Então, está previsto no artigo 459 da CLT. Tudo bem, gente? Agora, ainda em relação ao empregador, a inalterabilidade quanto à forma de pagamento. Aqui é uma questão também um pouco delicada. Por quê? Primeiro, a forma desse pagamento. Se o empregado ele costuma receber sempre na quinzena, alterar para um mês é uma alteração que pode trazer prejuízo ao empregado. E aí é motivo das nossas aulas subsequentes, a alteração do contrato de emprego. Mas se o empregado concordar, bom, aí o artigo 468 da CLT, que nós não vamos trabalhar ele agora, vai dizer o seguinte: ainda que o empregado concorde com as alterações, se elas forem prejudiciais ao empregado, elas são nulas de pleno direito. As cláusulas que alteram o contrato são nulas de pleno direito. Então, aqui é uma outra questão que a gente precisa observar. Está no artigo 459 e está no artigo também 463. Aqui também tem uma coisa bem interessante mesmo. Tem que ser pago no local de trabalho ou tem que permitir o empregado, se for cheque, que ele vá na instituição financeira para sacar esse valor aí dentro do tempo, do prazo estabelecido. Não pode haver parcelamento de salário, gente. Ah, mas eu já vi pessoas que recebem dia 15 e depois dia 30, dia 4, dia 5. Isso é diferente. Isso é antecipação ou popularmente chamado vale. Isso é muito comum, por exemplo, no comércio. No comércio, o empregado às vezes recebe 40% no dia 20 e vai receber no quinto dia útil o restante com as deduções relacionadas. Com as deduções relacionadas aí, com as deduções relacionadas em termos de INSS, etc e tal. Então, isso também é uma inalterabilidade quanto à forma de pagamento. E essa forma também, ela não pode fazer uma forma que diga assim: eu pagava fixo mais comissão e agora eu vou pagar só comissão. Eu vou pagar fixo mais comissão e agora eu vou pagar só o fixo. Bom, essa alteração, a gente vai ver depois, é uma alteração que traz prejuízo para o empregado. E toda vez que ela traz prejuízo para o empregado, ela é abusiva, né? Então, ela tem essa questão também aí. Outra coisa relacionada ao pagamento mediante recibo, que é muito curioso, é que você tem que ser pago ao empregado e não diretamente a um ente da sua família, salvo se tiver uma procuração, obviamente, salvo se for uma situação muito crítica, muito grave e que esteja aí dentro dessa situação. Também é interessante a gente falar nessa perspectiva, gente, a irredutibilidade salarial, embora a gente vá tratar quando a gente falar de alteração.
mas o salário, ele é protegido, conforme artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, quanto à sua redutibilidade, salvo quando houver negociação coletiva e que a redução ela se der para todo e qualquer grupo, mas aí é o sindicato que vai entrar e vai dizer o seguinte: ao invés de dispensar 200 empregados, 100 empregados, vamos fazer uma redução salarial por um tempo e, enquanto isso, em contrapartida, tem a garantia de todos os empregos. Onde que está isso? Artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Até o advento da reforma trabalhista, minha gente, que trouxe a supremacia do negociado sobre o legislado, essa era a única possibilidade de flexibilização. Por isso que esse sistema negociado versus legislado, que a gente já falou também, ele tem sido questionado. Porque se houver uma negociação com redutibilidade salarial, e que não haja contrapartida, que é a garantia dos empregos, ela é considerada aí nula. Isso está sendo objeto da ação direta de constitucionalidade no Supremo, que não foi julgado, que veio pandemia, tem mais de 42 ações diretas de inconstitucionalidade lá relacionadas à reforma trabalhista. Vai sair um artigo nosso agora, orientando o meu de monografia, sobre isso. E aí, isso é uma questão que realmente é séria. Só que, o que está acontecendo agora? Nesse período de pandemia, nós estamos vendo essas alterações acontecer, mas aí, não que justifique porque a lei não mudou, mas vieram leis novas. A medida provisória 936, que permite a redutibilidade salarial com a correspondente redução de jornada, e aí com algumas situações com a introdução, com a complementação do benefício emergencial, o famoso BEM, que não completa o salário inteiro. Há situações em que o empregado não tem esse salário totalmente completo. É só a gente ler lá a medida provisória 936, que foi transformada na Lei 14.020, de 2020, e que agora houve uma nova medida provisória, que é a 1045 de 2021, que traz essa temática, novamente, essa possibilidade de redutibilidade salarial com redução de jornada. Mas aí, uma situação diferente. É uma situação de emergência, é um estado de pandemia, e isso é diferente no comportamento legislativo. Agora, gente, a irredutibilidade, ela pode ser direta, ou seja, ganhava 3 mil, passou para 1.500, ou ela às vezes vem disfarçada de forma indireta, com mudança de setor, transfere o empregado para um setor menos rentável. Mesmo já tive vários casos dessas lojas de eletrodoméstico para punir o empregado, transfere o empregado para o setor de imóveis, onde vende pouco. Então, isso daí também, toda essa situação, ela sofre uma proteção, ou seja, é destinatária de uma proteção da CLT prevista no artigo 468, 469 da CLT e também no 483, a linha G, que é motivo para o empregado postular a famosa justa causa patronal, ou seja, rescisão indireta do contrato de trabalho, que nada mais é do que uma justa causa do empregado em face do empregador. Só que tem uma maneira diferente de fazer isso, né? Então tem que usar a legislação, porque não é claro. O empregado chega: estou te aplicando uma justa causa porque você reduziu o meu salário, estou te aplicando uma justa causa, você não está pagando, não está cumprindo com as cláusulas do contrato. Tem toda uma situação aí por trás. E essa situação, normalmente, ela o empregado ajuiza a ação e aguarda o juiz, o Estado, definir se aquela conduta patronal ela efetivamente
é motivo para essa justa causa profissional. Então, essa redução direta, raramente o empregador faz, porque está materializada ali no contra-cheque. E aí vocês fazem um link daquele início lá da aula, de que o contra-cheque tem que espelhar o que efetivamente o empregado está recebendo e o que está sendo descontado, que é o que a gente vai ver agora, os descontos lícitos e ilícitos, o que pode ser ou não descontado do salário do empregado, que a gente vai falar, agora. Mas com relação a essa questão relacionada à irredutibilidade, é muito interessante. E aí tem uma questão de redutibilidade que a gente precisa falar. Por exemplo, quando o empregado ele sai do cargo de confiança dele e volta para o cargo originário, por exemplo, é um empregado que trabalha no setor administrativo. E aí ele vai assumir um cargo de chefia, então ele vai ter uma gratificação de função. Quando ele sai dessa gratificação de função, desse cargo de chefia e volta para a sua função originária, claro que tem uma redução salarial, tem uma perda, mas isso não se constitui alteração abusiva, porque isso é um cargo de confiança, perde a fidúcia, obviamente que o empregado aí vai retornar. Está previsto no 468, na súmula 372, também a substituição interina vai permitir isso, né, para férias, para cumprir férias, licença médica, por exemplo, de um empregado que está de licença médica e que precisa o outro substituí-lo, mas o outro ganha menos que ele. Então, quando ele vai substituir por 1 mês, 2 meses, 6 meses, ele tem que ganhar o salário do seu substituído, né? E aí, quando ele sai dessa substituição, ele volta para o salário dele. Claro que houve uma redução salarial, mas ela está permitida em lei. Então, para isso, tem a súmula 159, 372 e o artigo 450. E mais um detalhe, a Lei 13.467, ela modificou a súmula porque ela dizia o seguinte: depois que o empregado fica 10 anos com a função, e essa gratificação de função não pode mais ser tirada, porque depois de 10 anos, aquele valor, aquele ganho, já incorporou o patrimônio dele e não pode mais ser retirada. Isso é o que dizia a súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Mas a legislação da reforma trabalhista, 13.467, de 2017, ela veio e cortou isso e disse: não, pode ser suprimida sim essa gratificação, sempre que o empregado voltar para o seu cargo anterior. Agora, gente, eu vou falar de desconto salarial, mas para isso eu vou encerrar aqui esse até aí, e porque desconto salarial dá muito pano para manga, Então vamos ficar aí nesse momento aí, nesse vídeo, até esse momento aí que a gente falou bem rápido, porque a intenção é realmente passar toda a informação possível para vocês sobre essa temática, ok?